noite, começamos mais um programa da Hebe. Tenho aqui as minhas convidadas e convidados e convidados. Tem que ter um programa da Hebe Monstro, eu acho. Tá na hora. Eu já roubei o selinho da Hebe. Sério? Sim, selinho com o Tangel. Agora eu quero roubar o programa Por que dela. será que começou com esse quadro aí? A usurpadora. Segunda nota. Aquelas de nós cuja existência social é matizada pelo terror, aquelas de nós para quem a paz nunca foi uma opção, aquelas de nós que fomos feitas entre apocalipses, filhas do fim do mundo, herdeiras malditas de uma guerra forjada contra e a revelia de nós, aquelas de nós cujas dores confluem como rios a esconder-se na terra, aquelas de nós que olhamos de perto a rachadura do mundo e nos recusamos a existir como se ele não tivesse quebrado, eles virão para nos matar, porque não sabem que somos imorríveis, não sabem que nossas vidas impossíveis se manifestam umas nas outras. Sim, eles vão nos despedaçar, porque não sabem que uma vez aos pedaços nós nos espalharemos, não como um povo, mas como peste, no cerne mesmo do mundo e contra ele. Então isso é uma pequena reflexão para a gente começar a nossa conversa. Eu acho que durante as conversas individuais a gente foi passando um pouco sobre tudo isso. E aí, primeira coisa, eu queria saber como que vocês estão nesse momento. Eu tô. Eu comentei um pouco na entrevista, né, que eu tô passando por um momento de recuperação ainda pós-cirúrgica. Eu sou... Não sei se eu tinha que me apresentar. Eu acho que é importante a gente voltar para essa parte da apresentação. Eu me apresentar. Eu chego falando assim. Bom, mas eu sou Alexandre, né, Ali. Tenho 24 anos, nasci em Curitiba, Paraná. Estou aqui em São Paulo desde 2019, estudando Ciências Sociais na USP. Sou atleta independente, né, eu jogo futebol desde a minha infância e, como eu falei, agora estou num momento de recuperação pós-cirúrgica. Conversei com você, eu também trabalho na Pinacoteca de São Paulo, né, com educação não formal, e estou bem feliz também de estar aqui, tendo essa troca. Foi muito legal o convite e também ter trocado desde antes da pesquisa mesmo, ter conhecido você, ter visto seu trabalho, o manifesto também, compartilhei com você, depois que eu vi que me identifiquei pra caramba. E acho que é isso, acho que é felicidade. Você está numa fase, né? Sim. De explosão. E quando a gente conversou individualmente, a cirurgia era mais recente ainda, né? Sim, faz 3 meses, faz pouco tempo. Mas já tô a milhão. Delícia. Então, eu sou Amy, eu tenho 23 anos, eu sou cria do interior, né, e eu até falo, gosto de me colocar como uma pessoa que é transviada e é caipira, e eu acho que tudo isso está muito ligado ao que eu ando pensando hoje, como eu ando me sentindo, né, já que eu tô num momento onde eu tô tentando me afirmar aos poucos, artisticamente, né, e tem sido muito difícil. Enfim, e aí eu ando num momento confuso, porque é como se eu abri muitas coisas e eu tô tentando entender, né, agora quem eu sou, de muitas formas. E fico feliz também de estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com você e conhecer todos vocês. E é isso, né? Eu acho que se não fossem as largas ruas de terra do interior, eu não seria uma pessoa mais. Olá, eu sou a Gabi, eu sou travesti. Isso eu acho que é sempre importante a gente chegando, né? Falando quem somos. Também, apesar das pessoas falarem que não pode, eu também sou lésbica. Isso
vem desse contexto que a gente está vivendo de um mundo trans excludente e que as feministas trans excludentes estão se aliando à extrema direita, né? É estranho pensar que eu teria que me afirmar como uma travesti lésbica, porque pra mim isso é a coisa mais natural do universo, mas aparentemente para algumas pessoas isso não é uma coisa tão óbvia. E eu tô num momento de pós-renascimento. Eu tô talvez um ano na frente do Alê, no sentido de transformações cirúrgicas, e tô começando a curtir um corpo novo e descobrir o que o meu corpo é realmente capaz. E uma das coisas que eu estava repetindo, até coloquei no ex-Twitter, é como hackear os nossos hormônios muda o jeito da gente pensar e fica tudo mais natural. E eu estou começando a curtir isso não só pela questão hormonal, mas pela questão corporal, que era uma coisa que eu não tinha noção de como funcionava. E nisso tem uma explosão que está começando a acontecer e eu estou num momento confusa também porque eu estou me espraiando por áreas que eu não pensava jamais em desbravar. Isso tanto... Eu sou professora universitária, né? Sou professora na USP e me meti com o movimento sindical, coisa que eu jamais pensaria que eu ia fazer. Militância transvestigênero, trabalhando com gênero, pensando do ponto de vista físico-matemático, por mais falta de sentido que isso possa parecer, e tentando comunicar essas ideias loucas e tentar me fazer ser entendida num universo que não quer me ouvir. Mais ou menos esse é o momento que eu tô. Muito bem. Explosão também. Quando a Ti pergunta, quando a Ti começa a trazer muito essa questão do corpo, freak, né, inclusive, eu fiquei, a todo momento é como se eu pensasse o corpo como um pensamento. Então, se eu sou freak, eu sou o meu pensamento, e o meu corpo é o meu pensamento. Acaba sendo muito daí que eu parto, né? Eu não comecei o processo de hormonização, né? Eu não tenho essa grande pressão, assim, pretendo começar, mas não tenho uma necessidade no momento. E eu sinto que tudo de monstro que emerge em mim vem disso, vem do pensamento e de uma necessidade criativa, de criação. E acho interessante, né, aquilo que eu falei que eu tô um pouco confuso, né, porque meio que eu criei tanta coisa a partir desse corpo, né, e agora eu tô tentando entender de fato o que foi que eu tô criando. Então, eu acho que o meu corpo hoje, né, do que ele tá sendo capaz é de construir vínculos e uma rede, uma coisa que pra mim nunca me vi assim, inclusive tão isolada, né? E aí eu acho que é isso que eu tô sendo capaz assim, de produzir a partir do corpo, redes e vínculos, a partir de dessa ficção, né? Por exemplo, o curta, sei lá, não é só eu construir uma pós-graduação, que não é uma pós-graduação, mas é uma pós-graduação, né? É um filme e eu não só ficcionei essa tese a partir do audiovisual, mas eu ficcionei a rede, né? E de entender o meu corpo como essa rede, esse espaço criativo, assim, e a monstruosidade a partir do pensamento. Eu sempre tive a questão de uma expectatividade muito ativa com tudo que eu consumo, né? E é como se tudo isso estivesse me devolvendo o que eu produzi há uns anos atrás. Não sei explicar direito ainda, mas eu acho que é dessa ausência que tudo surge. Não sei direito se é ausência, né? Mas a palavra. Mas é isso. Eu acho que você falou um negócio que eu me identifico muito, que é essa construção de uma rede, assim, porque, tipo, antes eu também tinha muita dificuldade, talvez seja o meu corpo agora seja, eu tenho uma conexão muito maior, assim,
integralmente em todas as coisas, pensamento, no corpo físico, enfim. Acho que é se conhecer melhor, assim, nesse sentido, dessa minha caminhada e esse lugar que eu estou, né, que eu ando. E não sei, eu fiquei pensando porque você perguntou isso, aí vieram várias coisas na minha cabeça e eu fiquei, meu Deus, como que eu vou responder isso? Porque eu não tinha pensado exatamente dessa forma que você colocou, né? Mas desde a minha, como eu falei, desde a minha infância eu jogo futebol, né? Eu tenho uma relação que o meu corpo estava em vários lugares, mas a minha construção nesses lugares de sociabilidade para mim sempre foram com muita dificuldade. Eu não conseguia construir relações mais duradouras, relações que eu considerava assim positivas. Então acho que me entender, me colocar no mundo, acho que também ter essa noção de que onde eu estava sendo colocado, tipo, esse lugar que você fala como monstruosidade também tem outras colocações, né? Um lugar de dissidência, né? Então compreender o meu lugar no mundo e acho que ressignificar isso positivamente e me colocar assim, então é isso. Eu sou isso e ponto. E aí, e não, acho que ser feliz por isso mesmo, né? Abraçar isso. Então acho que nesse sentido que as transformações corporais vieram e hoje em dia eu me sinto, como eu falei no começo, bem mais conectado do que se eu fosse pensar, sei lá, 10 anos atrás, né? Como que eu estava antes, o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou pensando para o meu futuro, eu tenho planos, enfim, essas coisas. Acho que é assim que eu estou caminhando, uma harmonia entre dentro e o todo, né? Acho que sim. Eu me conecto muito com o que o Ale disse na relação de não me conectar com o corpo. De crescer sem essa conexão com o corpo e pior, né, ao longo da adolescência ter essa conexão, o pouco que tinha ela se esvaindo. É bem clichê, mas a cena do espelho, realmente, você olhar no espelho e você ver, tá, o que é aquela pessoa? E eu acho que talvez um dos pontos de inflexão de começar a ter uma perspectiva foi descobrir que o corpo é plástico. Que a gente consegue moldar o corpo ao nosso gosto. E talvez esse choque, essa descoberta, ela tenha vindo junto com a modificação corporal de uma maneira virtual e sem saber como acessar, quando eu tive o primeiro contato com o BME. Não lembro exatamente quando, tipo, isso é aquelas memórias imemoriais que parece que sempre existiram, mas eu lembro de ter caído por algum acaso na página do BME e falar, puta que pariu. O que é isso? Só pra quem não, né? O BMZine é um site canadense, começou em 94 e acabou assim virando uma grande bíblia para quem consumia e consome modificação corporal. Tá ativo ainda hoje, mas quem eram as cabeças do site já partiram para outro lado, né? E então o site tá ativo, mas não é a mesma dinâmica de quando a gente acessava na década de 90, começo de 2000, né? Tinha um dinamismo muito forte ali. E era esse encontro, tipo, puta que pariu. E a minha pergunta é, como é que eu faço para acessar esse espaço? Sim. Para aprender a vicissitude, quase como uma tizimice, e transformar o meu corpo, moldar o meu corpo como eu queria. Demorou uns 20 anos nesse processo para eu aprender e criar coragem, porque mostrar o que o mundo não quer que a gente mostre envolve você estar disposta a tomar porrada, a você causar olhares, às vezes de maravilhamento, às vezes de o que porra é essa, e às vezes de ódio. E isso veio junto, o processo de transição de gênero veio junto com o processo de modificação corporal, e foram duas coisas que vieram emaranhadas, uma não conseguiu se dissociar da outra. E por mais que eu tivesse num primeiro momento tentado fugir da transição de gêneros, ficado só na modificação corporal
clássica, por meio de falar, não teve como dissociar uma da outra. Uma puxou a outra e foi um processo que não parou. E me arrebatou. E agora eu estou no processo de me entender como uma pessoa modificada, uma pessoa monstra, uma pessoa que transformou o corpo para tentar refletir um pouco de como eu me enxergo. E lidar com as consequências disso, porque a gente cresce, e eu cresci boa parte da minha vida sendo lida como um homem cis hétero branco. Ninguém repara no homem cis hétero branco. É um neutro na nossa sociedade. E agora eu sou uma travesti tatuada. Sim. Vocês foram trazendo questões da infância, né? E aí eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho nisso. A gente fez individualmente, mas aí a gente pode se atravessar agora. Porque é isso, o nosso corpo, enquanto pessoas adultas, tem um controle, tem uma desconfiança constante, né? Um corpo sempre suspeito, com esses olhares que oscilam muito, mas que normalmente, né, por conta de tudo que a gente tem vivido de retrocesso, de pautas, sobretudo antitrans, da ascensão do extrema-direita do nazifascismo e tal, os nossos corpos eles vão sendo mais afetados ainda e mais nesse lugar de desconfiança, né? No entanto, na infância a gente já atravessa isso também, né? Porque a gente já tem as dissidências ali acontecendo, são corpos que desviam já de uma normatividade compulsória. E aí eu queria que vocês trouxessem um pouco essas memórias, assim, de mais uma vez, né? De como que era esse corpo na infância, na questão da relação com as outras pessoas mesmo, né? Sobretudo, como é um trabalho pensado para a educação, né? Esse atravessamento também já nessa educação infantil, né? Como que foi isso para vocês, assim? Esses tempos eu voltei para casa da minha avó, né? E eu passei a minha primeira infância com ela, eu não passei com a minha mãe, enfim, né? E ela tem todos os meus trabalhos da pré-escola. Uau. E eu tenho vários retratos onde eu não sei nem se... Basicamente é assim, é um retrato de um menino. Eu tenho vários outros retratos assim. Inclusive foi Dia das Crianças, eu postei um deles. E aí é engraçado porque tem um retrato desse menino, assim, e aí eu escrevi embaixo, Milena. E aí, enfim, então acho que eu tenho uma infância que eu acho que talvez seja muito próxima do ali, porque eu também jogava muita bola, e aí por isso que eu falo que morar no interior e tipo nas escolas largas e cheias de terra me proporcionou pensar e experimentar gênero muito cedo. E aí eu acho que o jogar bola e fazer todas as brincadeiras ali na rua foi o primeiro passo, assim, de eu começar a ter essas necessidades, né? Então eu jogava muita bola, eu brincava de qualquer coisa, assim, eu lembro que eu saía pra rua 9 horas da manhã e eu voltava assim 11 horas da noite. Uau! Menino de rua! E lá a gente ia, eu acho que é isso, foi onde eu fui experimentando, né? Depois eu fui morar com a minha mãe e aí é como se eu tivesse que ser civilizada. Eu falei um pouquinho disso na entrevista, né? Então, o que eu me lembro da minha infância, porque eu tenho uma, tipo assim, do 0 aos 5 anos, eu acho que não muita coisa, mas a minha relação, primeiro com a educação, eu sempre gostei de estudar. E aí acho que é legal retomar que meus pais são professores, então eles sempre me vincularam a esse mundo da educação de alguma forma, né? Então eu tinha essa abertura e tive essa oportunidade de, acho que me aproximar assim, desde a infância e acho que por isso que eu sempre gostei. Mas ao mesmo tempo também tinha esses problemas que são de exclusão, né? Dentro do ambiente educacional. Por mais que eu tivesse eu já estudei na escola que minha mãe trabalhava, eu sentia pequenas coisinhas assim que vão acontecendo, que você vai percebendo que ao mesmo tempo que você tá naquele lugar, você pertence, mas você
não se sente parte daquele lugar. Uhum. Então, eu, por exemplo, no ensino fundamental, eu lembro que eu tinha sido tipo, o melhor aluno, aí tinha que ir para um evento na Secretaria de Educação, daí tinha que escolher quem que ia. Eu fui com uma professora que era colega de trabalho da minha mãe e ela me deu um beliscão no meio do evento, porque ela queria que eu fizesse um negócio do jeito que ela queria, assim. E aí ela me tratou com uma falta de educação, assim, tipo, que não cabia assim, na proporção de uma criança para um adulto, uma professora para um aluno. Acho que são situações assim, enfim. E aí eu vejo que o futebol ele foi meio que uma válvula de escape sempre desse lugar na educação, porque eu tinha, como eu falei, eu amo jogar futebol, eu tinha muita vivência assim, com isso. Também passava horas jogando todos os dias da semana, enfim. Então a minha infância assim foi bastante desse jeito, tipo, ia pra escola e daí no final do dia, quando as horas que sobravam, eu tava jogando bola. E sempre com os meninos que moravam lá que moram lá na vila dos meus pais moram, que era a casa que eu morava. E aí acho que saindo um pouco desse grupo da escola, eu comentei também da situação da minha relação com o futebol e a questão de gênero, né? Porque era uma questão. Então, eu ter uma buceta, né, interfere eu jogar com os meninos que tinham pinto. Então, várias vezes, assim, tipo, tava jogando, chegava a jogar campeonato e daí, em algum momento, alguém falava assim, não, você não pode jogar, porque não é pra você estar aqui. Tipo, você tem que jogar lá com outro grupo. E aí, também dos meninos dentro do campo terem comportamentos estranhos, né? Tipo, pegar em partes, já aconteceu isso, então no meio do jogo do nada, tipo, isso não faz parte do jogo. Né? E eu me saía bem, apesar de todas as situações, só que chegou um determinado momento que eu tive que jogar no futebol feminino, né? Então, eu comecei no masculino, depois foi pro feminino, isso junto com a escola, né, tipo... Tudo acontecendo ao mesmo tempo. As duas coisas foram andando juntas, assim. Mas na escola eu me sentia super fora, assim, porque eu não tinha amigos, tipo, eram poucas pessoas que eu conversava, eu não gostava de falar nada, assim, até a adolescência, mais ou menos. Então, eu falei, o futebol era o meio que eu mais socializava, assim, mas era mais por conta de jogar futebol, né? E, enfim, daí na minha adolescência foi isso, participar de alguns times e continuar estudando. E esse lugar de desconexão com o corpo, no sentido de, tipo, não entender qual era o meu lugar no mundo, né? Enfim, até entender o que significava tudo aquilo que acontecia, por que aquilo acontecia. E essa foi a minha construção, assim, da infância para a adolescência. E aí eu chego na fase adulta, que hoje eu jogo no time trans, e aí é totalmente diferente, já entendo o significado de muitas coisas que aconteceram, que a minha relação com a educação também ainda é um pouco confusa, mas eu, né, faço licenciatura, eu gostaria de ser professor, então estou nessa caminhada, assim, estou trabalhando com educação não formal e, enfim, acho que é meio difícil, assim, né, estar nesse lugar, né, principalmente acho que quando eu retomo todas as coisas que eu vivenciei dentro do ambiente educacional, eu fico um pouco inseguro, principalmente, tipo, por trabalhar na educação e, sabe, é normativo também, né? E, por exemplo, ver você trabalhando na educação e falando,
Olha né? Vamos lá. Vamos lá na escolinha. Tem que fazer esse movimento, né? Então acho que eu tô caminhando nesse sentido e a minha experiência não é muito positiva, mas é justamente esse transformar que precisa ser feito, né? Então, Complicado. Acho que é o melhor jeito de começar, né? Relação com educação, escola, corpo, infância. Antes de eu chegar a falar de escola e educação, eu não consigo deixar de comentar que eu estava do outro lado na questão do futebol. Porque eu fui criada como menino e a obrigação moral de todo menino brasileiro é gostar, amar e jogar bola. E sempre teve uma pressão muito forte para que eu gostasse, para que eu jogasse, e para que eu curtisse futebol, para que eu me descabelasse na frente da TV por 22 marmanjos correndo atrás de uma bola. E eu nunca entendi isso. Nunca vi graça. Tipo, me forçava a jogar. Óbvio que você ser forçado a jogar, fazer alguma coisa que você não gosta, cria um pouco de raiva. Mas transformar essa apatia, essa coisa tipo, futebol é um esporte aí. Tipo, não ligo, não cheira, não fede. Mas talvez essa insistência, essa necessidade e esses status associados fizeram com que eu desgostasse, com que eu fugisse sempre. E isso liga um pouco da minha questão dissociativa da infância, né? Eu não era uma criança que ia pra rua, eu não era uma criança que participava de esportes, eu não gostava. Eu era uma criança que ficava em casa e se perdia nos livros, que se perdia principalmente no mundo dos RPGs. E eu vivia uma vida paralela. Eu gostei muito para perceber o quanto essa minha vida paralela, pelos meus personagens, pelas minhas personagens, por minhas personagens, foi importante. E depois de adulto eu comecei a perceber que os meus primeiros personagens eram homens, no ideal que me vendiam da masculinidade. E aí teve um ponto de virada, que foi unipersonagem, que eu não sabia na época que era o unipersonagem não binária. Mas hoje, olhando para trás, as coisas, como esse personagem funcionava, eu tenho certeza que era um personagem não binário, e começar a me aventurar, muito antes de eu criar a coragem de transicionar, tipo, coisa de uma década antes, de ser uma mulher nos jogos, e de interpretar e de viver por ela, a ponto de, fora de sessão, escrever os diários, o que ela estava fazendo no downtime. Então, a minha vida escolar, ela sempre foi muito mediada pelo RPG. Eu lembro, tipo, de jogar RPG nos intervalos da escola desde o 4º, 5º ano. Então, o que o futebol teve pra vocês, o RPG teve pra mim, esse escapismo, esse lugar, esse ponto de socialização, porque eu era criança estranha. A escola pra mim era um lugar de informar, me colocar em uma forma que eu não cabia. E foi muito violento esse processo. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu vivia naquela dualidade de eu adoro estudar, mas eu odeio ir para a escola. Eu odiava ir para a escola. E eu era aquela criança que chegava o fevereiro, o comecinho, antes de chegar nas aulas, que chegavam os livros didáticos, eu devorava todos os livros didáticos. Mas quando era para ir para a escola, eu não queria. Eu não queria estar lá, porque era um lugar violento. E eu não entendia essa violência. Eu não entendia por que isso era violento. Hoje eu sei. Meu corpo não era bem-vindo lá. Meu corpo estava tentando ser colocado dentro de normas que não cabiam e eram violentas. Eu era forçado a fazer coisas que eu não queria. No máximo que eu queria era, tipo, deixa eu pegar esse livro, deixa eu estudar, deixa eu fazer essas contas, deixa eu me divertir com a ciência, com a história. E junto um pouco também a minha relação com artes, porque as matérias que eu sempre ia pior, né, eram artes e educação física. Educação física porque queriam que eu jogasse futebol e eu odiava futebol. E os esportes que eu queria fazer eram artes marciais, talvez pela questão introspectiva, pela questão de me fortalecer e pelo contexto que eu cresci, né? Eu cresci com os Super Sentais, eu cresci com os Cavaleiros do Zodíaco, eu cresci tudo com a marcialidade, mas uma marcialidade positiva. Aquela marcialidade libertadora, de autoconhecimento e de amizade, porque por mais sangue que Cavaleiros do Zodíaco tivesse,
era um desenho sobre amizade, sobre irmandade. Então, tinha esse lado marcial que refletiu nos RPGs e a escola não era um lugar pra mim. Ainda mais que eu cresci em escolas católicas e foi numa época que o RPG era visto como a coisa do diabo. Então teve todo, no final da década de 90, teve todo um pânico moral criado em cima dos RPGs. E eu lembro de cabular missas para jogar RPG. Então foi resistência. Poder estudar, poder criar, poder me divertir e descobrir, fingir, essa é a parte difícil, eu tenho que fingir ser alguém para poder ser eu nas entrelinhas. Então a gente tem que tomar, quando a gente fala em educação, a gente tem que tomar cuidado para a gente formar pessoas e não informá-las. A gente conversou individualmente sobre a questão do atravessamento dos nossos corpos nos espaços públicos, né? Tanto, enfim, no plano físico como no virtual. De palavras que são, né, jogadas pra gente quando vem os nossos corpos. Mas a gente foi chegando num lugar, assim, para além das palavras faladas, a questão do olhar, né? Então, acho que pessoas dissidentes, de modo geral, mas no nosso caso, pessoas dissidentes monstras, né, recebem um tipo de olhar muito específico dessa interação social, né? Principalmente quando espaços e instituições muito normativas, como escolas, hospitais, universidades e por aí lá, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho das experiências de vocês, como que vocês fazem, inclusive, para lidar assim, com esse dispositivo, né? Que também, como o Rodrigo, que é um dos participantes também das entrevistas, que é da área de linguagens, né? Ele vai falar que o olhar também está dizendo muita coisa, que também é linguagem, que também está comunicando, né? Então, como que vocês articulam isso na vida de vocês? Eu acho que assim, a primeira coisa, o primeiro contato que eu tive com o olhar, isso eu acho que é uma experiência muito transfeminina, nesse processo de ir atrás da passabilidade, é o momento em que você entra na rua e começa a ter aquele olhar carregado de tesão masculino. E é um momento complicado e curioso, porque ao mesmo tempo você fala, tá, eu estou no caminho certo, porque isso significa que eles estão me lendo como uma mulher, ou pelo menos achando que eu sou uma mulher, e de nojo, porque é nojento, é pesado. Eu me sentia suja depois, mas tinha esse lado validador. Então é uma situação bem dual, bem paradoxal. Ao mesmo tempo que tinha um lado bom, de eu me sentir mulher, tinha um lado ruim. Caramba, como tratam mal as mulheres. Então acho que essa foi o primeiro contato que eu tive com o peso do olhar e que me marcou muito. E no começo da minha transição eu não era tão tatuada. Então isso também pega um pouco. Mas hoje em dia, depois de ter fechado um braço, as pessoas começam a olhar e pegar mais no peso do braço. Tipo, olhar no transporte público mesmo ontem, né? Eu tava indo pra casa da minha avó e eu tava de boa no trem e tinha um menino que tava assim pra mim, né, olhando pra câmera. E ele, de repente, tipo, bate um incômodo. Aí eu dou aquela levantada de olho, a pessoa fica toda desconcertada, toda desconfortável. E assim, não era um olhar com ódio, não era um olhar com tesão, era um olhar de curiosidade. E mesmo esse olhar mais próximo da neutralidade é incômodo. É como se você não pertencesse, você fosse um animal num circo. Então, quando a gente fala em freak, realmente, as pessoas enxergam a gente como freaks. Como objetos de arte num circo de esquina e olham para o nosso corpos como desdém. É complicado. É bem... Mas no começo me incomodava mais, principalmente na questão do olhar masculino. Hoje eu penso mais de um ponto de vista de uma experiência antropológica, tipo, olha, essa pessoa tá curiosa. Essa pessoa tá tentando me ler, tá tentando me encaixar em alguma caixinha e não tá conseguindo. Olha, dá pra ver um ponto de interrogação na cabeça dessa pessoa. Então,
o olhar deixou de me incomodar completamente, porque talvez eu esteja no momento de começar a reverter este olhar. A pessoa me olha, eu olho ela de volta, me questionando o que essa pessoa está vendo, o que essa pessoa está quebrando. E eu lembro de algumas pessoas não binárias com as quais eu interagi falarem que era exatamente isso que elas queriam, deixar as pessoas dividindo por zero. E é gostoso ver as pessoas com essa cara de divisão por zero. Não vou negar. Eu achei curioso você falar da experiência transfeminina, porque, tipo, eu parando pra pensar na minha experiência, né, antes, eu acho que o meu corpo nunca deixou de ser sexualizado, assim, porque antes, esse olhar masculino para uma leitura mais feminina, assim, tem isso, né, esse peso da heteronormatividade e tal, mas hoje continua também, tipo, rola isso, e é até curioso que, tipo, agora eu percebi que várias pessoas, homens gays, ficam dando em cima, assim, e eu achei curioso, eu ia falar engraçado, mas às vezes nem tanto, porque às vezes é meio até invasivo, assim, tipo, quando você vai ver, sei lá, tem um gay te dando em cima. Mas acho que falando um pouco sobre como que eu lido com esse olhar e com o meu corpo nos lugares, acho que sempre teve esse olhar de estranheza, né? E antes eu abaixava a cabeça e, tipo, me sentia mal e carregava aquilo pra mim e ficava pensando, tipo, eu sou isso, né? Tipo, que merda, eu ficava triste, ficava acuado, me sentia mal. Mas hoje em dia, dependendo do lugar que eu tô, né, eu procuro pares pra nomear aquilo que tá acontecendo, principalmente se acontecer, né? Porque se eu estiver num lugar que eu não me sinta confortável, tipo, eu não vou continuar nesse lugar como antes eu continuava. E aí conversar com essas pessoas que eu me identifico e chamar atenção para alguma coisa que está acontecendo que não é para acontecer, né? E sei lá, se estiver numa situação sozinho, acho que hoje eu bato mais de frente também, né? Tipo, se a pessoa tá me olhando, ficar olhando assim também para ela, né? Tipo, tudo bom, querido? Mas é difícil também fazer isso, porque você tem que tomar posição e você tem que mostrar quem você é mesmo. Tipo, eu acho que é o que eu falei um pouquinho antes também de... Se você tá achando estranho, eu sou estranho mesmo, é isso aí. É algum problema? Então, hoje a maneira que eu lido com isso é dessa forma, né? Bem diferente de antes. Mas é toda uma construção, assim, de autoestima, de todas as situações que já passaram e como lidar com isso mesmo. Que a gente não escapa, na verdade, né? Ou a gente lida, ponto, né? E acho que quando você traz isso de afirmar positivamente essa estranheza, é isso mesmo, foda-se, sabe? Tipo, mas é um processo até chegar nisso, assim, né? E que bom que a gente consegue em algum momento chegar, assim. Sim. A minha relação com o olhar, acho que ela é um pouco diferente, né? Acho que ela tem essa questão de mais confundir e é muito interpretativa. Então, às vezes eu vou num lugar e eu vou ser tratado só no feminino, e às vezes eu vou num lugar e eu vou ser tratado só no masculino. É muito... E às vezes eu vou ser tratada das duas formas. Eu sou parça e eu sou amiga. E aí eu sinto que esse olhar ele já começa quando eu era só uma mulher lésbica lá na escola, né? Então ele já existe. E que eu era meio nerd, assim... era meio feinho, sabe? Que é aquilo, por isso que eu tive que batalhar muito. Entendeu? Faz seus corres! Enfim, e aí eu era meio esquisita, assim, então tinha uma rejeição dos meninos, claro, porque, tipo, eu era essa menina que era chamada de homem, entende? Que, tipo, inclusive joga bola, tal, faz outras coisas, Maria Homem, coisa assim, né? Só que eu era rejeitada por todas as meninas que eu gostava lá na escola. Então acho que foi aí que eu comecei a sentir um olhar mais diferente. Porque eu gostava das minhas amigas, eu queria beijar todas elas.
E eu sentia tesão pelas minhas professoras. Eu acho que é aí que começa a minha relação com a educação. Porque eu acho que para ensinar tem que passar um tesão para os outros, né? E aí, enfim, foi dessa forma, né? Foi por aí que eu falei assim, eu vou fazer história, vou fazer na mesma faculdade que essa mulher. Por quê? Porque eu tava obcecado pela minha professora de história. Enfim, então tinha essa questão e as meninas não queriam nada comigo. E aí eu acho que esse é o primeiro olhar, né? De que, tipo assim, se eu fosse homem, tudo seria mais fácil. Eu sempre pensei isso, assim, a minha adolescência inteira, né? Se eu fosse homem, elas iam querer alguma coisa comigo. E então aí começa esse olhar de estranheza, né? E esse olhar dentro do ambiente familiar também, né? Que ocorre até hoje, assim. De aquela coisa que eu disse da minha mãe, tentar me civilizar a todo custo, né? Então, essa roupa tá muito masculina. Ela jogava tudo meu fora, é uma grande violência. Todas as roupas que eu comprava, ela jogava fora, porque tava muito masculino. E os tênis, teve uma época que ela não queria que eu usava tênis. Sabe, era péssimo. E nem à toa que a minha primeira fuga foi com 17 anos de idade e eu fui embora de casa, claro. E não voltei nunca mais. Tô aqui agora. E isso é ruim, assim, eu gosto muito de fugas e recusas, assim, é o que me move, ter minhas possibilidades, né? Mas eu sinto que isso criou um certo vício em mim, eu tô fugindo até hoje, eu nem sei mais do que. Eu não sei mais o que eu tô fugindo, o que eu tô fazendo, só sei que eu tô indo. Acho que daqui a pouco eu tô em outro país e eu não sei como, não sei porquê. Porque parece que tem esse negócio de querer estar longe, distante, eu tô indo cada vez mais, né? Então... Já veio pra outro país, que é Osasco, por exemplo. Do nada, sabe? Do nada eu tô aqui. E às vezes a pessoa me pergunta, por que você veio aqui pra Osasco? Eu falo, não sei. Eu não tinha nada aqui. Sei lá. Bagulho esquisito. Funciona assim. E aí... tem essa questão da educação, né? Eu, contextualizando um pouco, eu sou formada em História, né? Pela Unesp de Assis. Eu me formei no interior, então isso também é outra vibe, é uma coisa diferente. É diferente, né? Porque quando a gente pensa em universidade, ainda mais tratando da criação da universidade, como ela se forma, né? É sempre ligado a grandes nomes, grandes poderes, uma metrópole. E aí você fazer... Por exemplo, a Unesp, que tem esse caráter de interior, né? São 24 campos espalhados pelo interior. Ela tem uma coisa diferente, que é isso. Como que é você se formar nesse espaço que não tem grandes nomes, não é uma grande cidade, não tem grandes referências. Enfim, é muito diferente, né? Então é isso, eu sou professor na escola onde a tia é coordenadora pedagógica. A gente se encontrou lá e eu sinto que não é a primeira escola onde eu atuo, né? Eu já tenho um pouco mais de 2 anos como professor e eu sinto que na escola, assim, eu achei que o grande problema na questão do olhar seria os alunos, né? Como pode uma pessoa que não é universal falar como se eu fosse universal? Porque você ser professor tem essa questão, né? Tem uma performance. Como que eu vou lidar com essa performance, né? Como que ela vai estar carregada ali, enfim. E aí tinha essa grande preocupação de que como eles vão me ouvir. Porque a questão da escuta, eu falo e ninguém vai me ouvir. Porque eu sou um corpo que não é para ser escutado, né? E esse era meu grande medo, só que depois de um tempo eu parei para refletir que meus alunos também não são universais. Então a gente se dá bem, porque eu não sou universal, ninguém me escuta e eles também, ninguém escuta eles. Então a gente se dá muito bem nesse sentido. Nós dois, por exemplo, queremos explodir a escola. Então é o que a gente mais se dá, né? Às vezes, tipo assim, chega um aluno e fala assim, tô cansado, não sei o que, essa merda aqui não faz sentido. Eu falo, não faz mesmo. Entende? Então, é nesses encontros, né? Porque um professor, por exemplo, acha que... Eu ouço várias coisas assim no Américo, né? O aluno chega e fala, professor, chega aqui, quer botar uma marra e tal, falar de qualquer jeito, e ele nunca vai ter nossa atenção. Porque o que importa aqui é o vínculo que não é institucional. E é assim que a aula funciona.
o que é institucional lá, as burocracias e tal, que são cobradas, né? É o, tipo assim, 20% da minha aula e o resto é só assim, papapá, cotidiano, entendeu? E, inclusive, eu tô com turmas do 3º ano e eu fico pensando da gente fazer um negócio lá na escola e independente de quem é bom aluno ou não, mas eles estão vivos, eles estão lá, sabe? E eles fazem as coisas tão legais, mesmo que as coisas sejam erradas, mas, enfim, de reconhecer também, né? O que eles têm para mostrar como tecnologia, como conhecimento. Porque eu sobrevivo muito aprendendo a forma como eles sobrevivem. Porque eles têm várias brechas, eles têm vários baratos, muito louco. Entendeu? E eu falo assim, mano, você me ensina a sobreviver. E aí a gente sabe, e aí eu falo assim, vocês estão fingindo que dá certo aqui, eu também estou fingindo que tá dando certo. Mas no final a gente sabe que tá dando certo. Então, as melhores conversas e os melhores olhares, assim, são com os meus alunos, inclusive pintei o cabelo. Tudo que eu faço no cabelo, no meu visual, a gente conversa. É aquela questão, né? Você vai no barbeiro e você fala assim, eu sou espião. Eu tô me sentindo adentrando um negócio muito louco. Enfim, aí você fica se questionando, será que eles sabem, será que eles não sabem? É muito louco, por exemplo, fazer o cabelo. E aí que os meus alunos é assim, eles falam assim, senhor, porque você botar um bagulho pá, vai ficar pá, todo mundo vai te querer. E aí tem essa questão das meninas, então assim, eles querem me incluir nessa heteronormatividade deles. Mas é totalmente diferente, por exemplo, quando a gente começa a falar do Neymar, que eles amam o Neymar, aí tem a briga do Neymar. Aí eles falam assim, mas você tem que gostar do Neymar. Aí eu falo, agora é de interesse de vocês que eu seja um homem. Então, tem essas questões assim que a gente fica brincando, né? Uma coisa que me incomoda da minha performance como professor é que é a minha voz, porque eu acho que ela carrega muita coisa, assim, que eu não sei dizer, é uma coisa que me incomoda, às vezes eu sinto que eu forço. Vou passar no mercado e eu falo, vou passar no débito. Modula. Entendeu? Vou passar no débito. E aí, passa. E aí tem essa questão, né, assim, de me sentir acolhendo pelos alunos até certo ponto também, porque em muitos momentos eles mostram que é aquilo, né, que eu sou diferente. Mas que me incomoda mais na parte da gestão, dos professores. No ambiente no geral, né? Porque pra mim a escola não deveria existir. Eu não gosto dessa institucionalidade, eu não sei caminhar nela ainda, né? Eu acho que a Ti sabe um pouco disso. Porque eu sou super perdida na escola, assim, eu chego 7 horas, eu perco todos os recados, não faço nada que fazer direito, entrego tudo só pra ninguém vir reclamar comigo, porque eu também sou uma pessoa que sou vista como aluno. Como eu sou um professor muito novo, eu só sou um aluno, né? Eu sou um aluno muito obediente, eu sou um corredor e a tia pode mandar eu voltar pra sala. Então, essa relação de aluno, eu sou só um indisciplinado ali. Eu sou esse professor indisciplinado, que é esse professor aluno, que não bota a ordem, que não passa muita coisa na louça. Então, é um professor que a escola não gosta de ver. E eu não me sinto à vontade, por exemplo, para colocar projetos na escola. Né? Não me sinto muito acolhida. Então, sei lá, é como se eu não fosse professor. Eu não me sinto professor. Eu não sei o que é que eu sou. Mas eu acho que tem muito aquilo que eu vou lá e finjo que eu sou e faço, e eles me veem e dão a resposta que eles estão fingindo comigo. Que eu sou, o que está acontecendo. E a gente vai assim todos os dias. E eu não sei se eu quero continuar na educação, né? Por causa desses olhares, né? Porque isso é um meio institucional, é muito violento. Eu saí da universidade, que foi um espaço muito violento para mim, de muito ruído. Eu queria, por exemplo, fazer pós-graduação e eu não fiz porque do jeito que eu estava fazendo não dava. As referências eram outras, eu falava, professor, leu isso? Nunca li. Sei lá, tempo pra mim é diferente, eles estão pensando em Mark Bloch, eu tô pensando em outra galera. Tudo tipo, tinha muito ruído, o professor quer escrever em primeira pessoa, não pode. Professor, mas a pesquisa também é subjetiva, não é isso?
Mas é uma linha muito tênue que pode trabalhar entre subjetividade e objetividade na pesquisa também, né? E o meu corpo não pode. Então, professor, mas se a gente entende que história são várias fontes, qualquer coisa pode ser história, né? São vários tipos de fontes. Por que a minha tem que ser escrita? Eu não posso fazer um filme? Isso é a minha pós? Não pode. Então eu abandonei tudo isso, que era um sonho, falei, foda-se essa merda aí, e aí eu vou fazer uma pós. E eu fiz um curta-metragem que tá dentro de correndo em festivais, é um espaço institucional, querendo ou não. E a gente tem que tomar cuidado para não ser capturado por isso. Mas é um espaço diferente, que está criando essas redes aí, esse afeto e esse trabalho que é de tentar me afirmar. E talvez seja isso também por eu não conseguir me ver como professor, porque eu tenho dificuldade talvez também de me afirmar como professor, né? Porque não tem referência e é cansativo ser o professor transmasculino. Muita gente fala, é tão importante você estar lá. Eu ouço de amigos meus que falam que queria ter um professor como eu, que o sonho era ter um professor como eu. E eu falo que é muito pesado e eu não quero ser esse professor. Então eu tô tentando fugir da minha área. E é isso. E os olhares são esses diversos, né? De dúvida e eu não tenho como eu tenho essa dificuldade de me afirmar. Nem sempre eu tô me colocando, eu só deixo rolar. Queria pegar essa sua última fala, porque é a última reflexão que a gente vai mover, inclusive, né? Uma das hipóteses do trabalho que eu tenho movido no mestrado é exatamente essa, né? Que as nossas corpas e corpos dentro da instituição, escola, universidade, né? Gera alguns sismos, gera ruídos, né? Com muita cautela assim, na questão da representatividade, né? Para a gente não cair nas ciladas também e assimilações, né? Mas aí eu queria ouvir um pouquinho, o Emi já foi trazendo, né? Que é o espaço que ele não quer estar, provavelmente, né? Mas que as pessoas vão trazendo a importância dessas corporalidades nesses espaços, né? Você falou isso, né? Nossa, eu vejo para você na escola, né? Porque é isso, né? É uma instituição que, para pessoas como nós, assim, não tinha espaço, né? O caminho era a exclusão e a rejeição, né? E continua, de alguma forma, sendo, né? No entanto, tem esse movimento que é a gente ocupando, a gente chegando, a gente marcando presença, a gente falando, as pessoas elas não querem ouvir, mas a gente vai continuar lá falando, nem que seja também com os nossos olhares, com os silêncios, com o corpo inteiro, né? Que é um pouco que o Manifesto Freak vai trazer. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, qual que é a sensação que vocês carregam da presença do corpo de vocês nesse espaço institucional, assim, seja como estudante ou como quem já está na docência, né? Se vocês veem isso como um caminho de possível mudança, de possível transformação, de transtornar essa normatividade compulsória, como que vocês sentem essas experiências todas aí na vida de vocês? Assim, eu me identifico muito com o que ele falou, no sentido de ser... Eu fui por muito tempo vista como a professora aluna também, principalmente logo que eu cheguei lá, eu comecei a dar aula faz 10 anos, né? Eu tinha 27 anos na época. Então, eu era muito jovem para ser uma professora universitária, nas visões da galera. Eu não era nem modificada nessa época, mas eu já era jovem demais para ter essa maturidade. E eu acho que isso foi uma coisa que mudou muito o meu jeito de dar aula nesse começo, porque eu precisava impor uma maturidade que eu não tinha e eu não queria ter. Impor uma questão de autoridade que eu também não tinha e não queria ter. E eu acho que isso foi uma persona, uma máscara que eu vesti até a minha transição. E é engraçado porque quando fala de relação com o aluno, até a minha transição eu era vista como o professor carrasco. Que todo mundo fugia, que todo mundo evitava, que ninguém queria ter aula.
tirando as pessoas que se julgavam as duas alunas. Eu passo com o professor tal, porque é difícil. E depois da minha transição, meio que virou. E eu comecei a ter uma relação mais próxima do que ele estava descrevendo, de a professora amiga, a professora que abre, que conversa sobre temas aleatórios em sala de aula e que usa, por exemplo, álgebra linear para falar sobre gênero e política. Então eu acho que é interessante ver essa transtornação do ambiente que eu comecei a causar. E eu não consigo deixar de falar, eu acho que talvez eu tenha, não sei se eu cheguei a comentar na entrevista, no final de uma das aulas que eu tive esse semestre, que é combinando com minhas alunas de terminar o semestre que em passagem para um estúdio de piercing fazer piercings. Sim, uma aula terminou assim. É esse transtornar, é essa conversa franca e de entender a matéria. Diferente de ele, eu escrevo muito na lousa, mas eu acho que a ideia mesmo é a gente usar a matéria para além do que é. Não é simplesmente ensinar a matemática pela matemática na sua grande pureza, mas é transtorná-la para a gente usar a matemática, a história, as ciências sociais como uma lente para a gente chegar ao nosso mundo. Eu acho que isso, essa não normatividade, os nossos corpos trazem. Porque a gente é colocado numa posição debaixo da arma, debaixo do barril lá de um 38, e se a gente não mudar, a gente toma tiro. E aí volta pro texto de Jota, né? E aí a gente tem que lembrar que somos imorríveis. Exatamente. E é por isso que é importante essa soma coletiva. Porque nós não somos imorríveis apenas. Nós somos uma ilha. Mata uma, aparece muitas. Monstra. Tal qual monstros e monstros e monstros são. Eu acho que já responderam, né? Claro que eu acho que é possível transformar esse lugar assim com a nossa existência dentro desses ambientes institucionais e educacionais, né? Eu particularmente não dou aula, né? Eu já dei aula em educação infantil quando eu fazia magistério, mas foi bem rápido assim. E acho que é um não pertencimento assim. E ao mesmo tempo que você tá lá, você tem essa sensação de não pertencer a esse lugar. O que eu posso falar de dentro do museu, eu acho engraçado, assim, que às vezes as crianças nem... Na verdade, elas nem falam assim comigo, aí de repente eu vejo uma criança fazendo assim pra mim. Tipo... Aí, tipo, eu fico olhando, tudo bem, vou conversar com a criança, né? Tipo, o que aconteceu? Da criança, tipo... Tio, por que você fez esse largador desse tamanho? Tio, por que você fez isso com você? Aí conversa com a criança. Ao mesmo tempo tem umas que tem curiosidade e outras tipo, vem conversar, e aí, parça, tudo bem? Não sei o quê. Aí eu fico, é isso, tem alguma identificação de algumas crianças, tem algumas que não, né? É um estranhamento, então ver esse corpo que não é normativo dentro desses lugares faz com que, com que as crianças vejam outras possibilidades, né? Eu acho que é esse transformar. E dentro do museu tem essa possibilidade, né, de alguma forma, não completamente como eu queria, eu não sei se eu compartilhei muito sobre isso, né? Eu sou estagiário dentro do museu, eu não atuo de forma ativa assim, com os visitantes. Dando uma visita, enfim, apresentando o lugar, mas eu estou interagindo com as pessoas que passam por lá, então eu estou nessa instituição de alguma forma me mostrando, né, nesse lugar. E dentro da universidade, acho que eu carrego isso também, porque são poucas pessoas trans na universidade, poucas pessoas negras na universidade, e é esse lugar político, né? E aí, enfim, tem que manter a relação com os pares. Eu acho que o Corpus Trans veio muito no movimento de se sentir pertencente de alguma forma. Porque antes era meio só não pertencimento, tipo, o que eu tô fazendo nesse lugar? Será que vai dar certo? Vai dar tudo errado? Tipo, eu não vou chegar até o final. Aí conheci o Corpus e foi tipo,
Tem algumas pessoas que eu me identifico, faz sentido de alguma forma. Então, não só o corpus, né, mas alguns movimentos políticos. Tem que se colocar, né, sempre. Não tem movimento alternativo nesse sentido. Mas acho que a transformação é política. Só assim. A afirmação e a insistência, né? Você trouxe do corpus, para mim também foi um lugar bem de pertencimento e ao mesmo tempo de segurança, porque eu sabia onde eu estava entrando, né? E aí eu falei, caralho, tipo, onde eu fui me enfiar? E aí logo o corpus trans, eu falei, meu Deus, existe essa possibilidade, né? E a sensação de segurança, então quando eu vou falar de corpus assim, na aula, a importância de ter esses espaços ainda aqui micro, dentro de um todo, né? Para ter esse lugar mesmo de segurança para você existir ali, assim, saber que você vai ter um lugar de diálogo com pessoas que entendem a linguagem que você vai falar, né? Total, assim, total. Me ajudou demais, assim. E aí eu, não sei, assim, pensando nas nossas presenças nesse espaço, acho que é isso também, é um marcador micro ali no espaço institucional super violento, mas que abre para as crianças, por exemplo, a possibilidade, assim, de, uau, tipo, existe a perspectiva, então, de eu ser essa pessoa no futuro e trabalhar no museu, trabalhar com educação, trabalhar com arte, viver, existir. E aí eu acho isso fenomenal, assim, porque sei lá, tudo tão caótico, tão sem perspectiva, e quando a gente consegue, de algum modo, trazer perspectiva de um contexto possível para amanhã, eu acho que queria. Precisamos, né? Se me permite adicionar duas coisinhas, né? É muito essa reversão, né? Porque até uma década, 2 décadas, os nossos corpos eram exibidos nos museus. Eram ratos de laboratório. Agora a gente está começando esse processo de reverter. O Ale trabalha no museu, ele não é um corpo exibido no museu. A gente está na sala de aula, a gente está fazendo pesquisa, não sendo pesquisado. Então acho que esse é um ponto de virada de sair de ser objeto para ser um ator. E vem muito nesse momento. Nossa, Gabi, é isso. Para mim, a entrada no mestrado é exatamente sair desse lugar, assim, que é colocado, que a gente vai sendo jogado, assim, de objeto mesmo, assim. Então era tipo, mestrado, doutorado, todo mundo quer pesquisar, entender. Ok, qual vai ser o momento de chegar e falar também quero sentar nessa cadeira aí, sabe? E você queria trazer algo para poder contribuir? Você já trouxe aí farpas, fagulhas. Desculpa. Não, mas para finalizar isso, acho que assim, acho que é muito de cada um, sabe? Tem espaço que pra mim eu quero desocupar e tem espaço que eu quero estar, mas é sempre muito importante assim ter esses coletivos, né? Essas redes, assim, acho que vai total diferença. E de que é isso que foi comentado também, né? Sobre se a gente passou de objeto para ser sujeito. Aí eu quero passar de objeto, de sujeito e ser alguma coisa, uma partícula, alguma coisa assim. Só assim, confissões de uma coordenadora pedagógica, né? Aproveitando essa questão de corpo. Quando você chega na escola e fala, gente, eu não serei a única pessoa trans nessa escola mais, ok. Chega de ser unicórnio, ok. É muito a sensação de segurança que a Corpus, né, traz. Quando você chegou, deu essa, ok, não seria a única, não estou mais só aqui. E tem, acho que uma questão muito particular, assim, eu trabalho lá há muitos anos, né? Você está há tipo, poucos meses, mas a gente foi construindo uma outra relação de afeto, porque é isso, né? Nessa monstruosidade que nos compõe aí, né? Que loucura, né? Tipo assim, eu tô aqui, lá na escola, a gente fala o quê? Sobre coisa da escola? Não. Falei lá, o mestrado, não sei o quê. Aquela performance. Sim, entendeu? Seu filme. Seu filme. Tipo assim, eu entro lá na sala da coordenação e pouquíssimo pra falar sobre questões pedagógicas. As questões são outras, né? Tipo, o que é um abraço ou não. E aí a gente se tromba no corredor, assim.
e não sei, abre um sorriso do nada. E aí dá espaço. Não fala nada, dá boa noite, abre um sorriso e vai embora. Mas é o reconhecimento da importância, né? De ter outro corpo monstro ali, assim. Assim, modificação corporal é bricolagem corporal. É você transformar o seu corpo em alguma coisa que seja confortável, seja para você. E essas coisas, elas trazem, muitas vezes, à tona coisas que você não tinha noção que estavam dentro de você. E aí eu posso pensar, tipo, nesses meus últimos 5 anos, tudo foi meio puxado por pequenas modificações. Algumas latências que existiam, elas se tornaram realidade apenas depois de modificações que a priori não tinham nada a ver. Talvez um dos pontos mais críticos, e no sentido de inflexão, de mudança de sentido da minha vida, foi o meu piercing no umbigo. Foi uma experiência muito peculiar, por falta de uma palavra melhor, porque assim, é uma coisa que eu queria ter desde os meus 10, 12 anos. Acho que foi a Liv Tyler que apareceu num clipe com um piercing no umbigo, eu falava, não, eu preciso ter um negócio desses. Só que piercing no umbigo é um marcador de feminilidade. Pelo menos era. Não sei como é que está hoje, mas era um marcador muito forte de feminilidade. E eu estava naquele processo de, eu quero transitar, mas eu tenho medo de transitar. Mas ao mesmo tempo eu quero um piercing no umbigo. E eu lembro de ter ido no estúdio e falar, eu quero um bem simples, bem espartano, que não seja feminino demais. Então estava dentro de mim em latência essa briga entre a pressão social por ser um homem e aquela essência transiada, feminina, querendo aflorar. E bastou uma rachadura. Um furo, na verdade. Esse furo do umbigo para o sistema ficar insustentável e explodir. E daquele furo foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo no sentido do processo de entrar em depressão e falar, não, eu preciso transicionar, não posso, até eventualmente transicionar. Mas esse foi um daqueles pontos de inflexão em que a modificação corporal fez muita parte. E é uma coisa simples. Se você for pensar, tipo, é só um piercing no umbigo, o que isso quer dizer? Para mim fez toda a diferença. Olha, foi engraçado porque foi uma experiência antropológica autoetnográfica sendo acompanhada por um antropólogo. Porque o Sil acompanhou, né? Muito do processo. Eu conversei muito com o Sil durante o processo. E foi muito interessante essa visão. E assim, o processo de chegar até a cirurgia foi algo complicado. Porque eu lembro que logo no começo da minha transição eu falava, não quero, isso não é pra mim. E, tipo, eu quero colocar silicone nas tetas e isso vai bastar pra mim. E aos poucos foi surgindo aquele desconforto, no começo no aquendate, isso é muito chato, e perceber que eu não conseguia sair de casa sem estar com a aquendação perfeita, e ver que, tipo, eu não posso levantar a perna, eu não posso chutar, eu não posso dançar, eu não posso pular na água, e sem querer perceber que eu fiz todo um trânsito de gênero para sair de uma prisão corporal e eu estava presa ainda. E mesmo sem saber se era uma coisa que eu realmente queria, mas eu precisava me libertar, eu precisava testar. Eu sabia que era um teste sem volta, diferente da TH. Porque a TH, não gostei, volta, não deu em nada. A cirurgia era um caminho sem volta, mas era uma experiência que eu precisava ter. Óbvio que isso demorou todo um processo de maturação, teve várias pressões sociais, né? Eu tive uma treta muito grande, eu tive que trocar de terapeuta nas vésperas da minha cirurgia, porque a minha terapeuta original não queria me autorizar para operar. Então, assim, foi muito, muito tenso, então foi meio que uma prova, será que eu quero realmente fazer isso? E a cirurgia é brutal, e eu digo isso da perspectiva de alguém cuja cirurgia não teve nenhuma intercorrência. É uma experiência brutal, é uma experiência de você ficar completamente helpless. Eu passei um mês
de cama, em que eu não tinha força para levantar, eu não tinha força para fazer nada. Então é aquela coisa de entrar num casulo e ficar se cuidando, e tem toda a parte fisioterápica da cirurgia que as pessoas em geral não contam, que é pro resto da vida. É mais intensa no começo, mas é pro resto da vida. Então tem todo um comprometimento que você tem que ter com o seu corpo. Mas quando passou, quando eu cheguei no segundo mês da recuperação, eu comecei a perceber um impacto, uma leveza que eu não tinha antes. E assim, eu sabia que ia fazer diferença, mas eu não esperava que ia ser uma diferença tão grande, tão libertadora, de poder eu sair, tasco uma calcinha, saio, põe essa roupa, tá bom. Antes, isso é uma preocupação com pessoas trans, principalmente as trans femininas e as trans masculinas, acho que as não binárias não tem tanto, na questão de se adequar aos estereótipos de gênero para não sofrer misgender. E antes da cirurgia, eu era super cuidadosa, eu saía, qual que é o pináculo da feminilidade? Sair de casa com calça solta, camiseta largada, jamais. Isso foi uma chave que virou depois da cirurgia. Depois da cirurgia, tô com uma preguiça, vou sair com essa camiseta larga, esses shorts aqui, foda-se. Usar roupas que sobraram do finado, sem nenhum medo. Óbvio, os misgender ainda vêm, mas bem menos do que eu tinha esperado, talvez porque eu exale essa confiança. Que eu não tinha antes. Antes eu me sentia a invasora. Agora não. Agora eu sinto que eu pertenço. Óbvio, tem toda aquela discussão que a gente teve antes em relação a não pertencer aos ambientes. Isso ainda existe. Mas agora acho que eu habito o meu corpo. Não sou mais uma refém dele. Isso é precioso demais, né? E a cirurgia é uma possibilidade. Modificações cirúrgicas são uma possibilidade. A única coisa que eu faço é faça com cuidado. Escolha muito bem o profissional que vai te operar. Porque é uma cirurgia enorme. Eu acho que isso é uma coisa que é importante frisar sempre. Né? Não é simplesmente vai num cirurgião qualquer. Não, faça com cuidado. Ainda é inacessível do ponto de vista financeiro, mas seu corpo é precioso demais para você dar na mão de um açougueiro. Exatamente. Bom, acho que para contar um pouco do momento atual, uma experiência muito legal foi a primeira vez que eu tirei a camiseta na rua, assim. Foi bem recente, acho que foi semana passada. E foi assim, tipo... muito louco, porque assim, eu sempre quis fazer... Na verdade, eu fazia isso, né? Tipo, na infância, andar sem camiseta é uma coisa, agora na fase adulta é outra. Enfim, processos assim de ter a liberdade de fazer certas coisas assim na rua, né? Então, o processo da mastectomia, ele foi bem complicado, na verdade. Eu acho bem demorado, complicado, por conta de falta de acesso à saúde, né? Até eu chegar no momento da cirurgia, eu tive que correr atrás de muita coisa, até o querer, né, fazer a cirurgia. Eu tive experiência com outras pessoas, assim, tive a convivência com outras pessoas trans e tive a possibilidade de visualizar esse caminho, assim, interesse. E aí, do momento que eu pensei, eu quero fazer isso, até fazer mesmo, tipo, sei lá quantos anos demorou. E aí, antes, até acontecer, eu já tinha estudado, investigado tudo que eu teria que fazer no pós-cirúrgico, como seria a recuperação, o que eu não poderia fazer, como que eu ia me cuidar, como que eu ia me organizar com tudo. O psicológico também, né, tem que trabalhar bastante. Então, foi um processo bem lento, né? E aí, agora fazem 3 meses, né, como eu falei, eu tô curtindo bastante, acho que tentando ir também... sentindo, assim, as outras leituras sociais que o meu corpo vem tendo por conta dessa modificação. Porque
eu também comentei, né? Agora, por exemplo, uma das coisas é o olhar de pessoas masculinas, assim, de interesse, que antes não havia muito, mas muito forte, né? Enfim, muito doido, assim. E também a volta ao esporte, assim, foi um processo bem difícil, assim, para mim, porque ano passado eu fiz também a cirurgia do meu joelho, que eu comentei na entrevista. Uhum. Então eu rompi o ligamento, tive que parar um tempão de jogar futebol, e para mim eu ia fazer já a mastectomia nesse processo de recuperação do joelho, e não rolou, que é uma coisa também da falta de acesso a uma saúde de qualidade, né? E fiquei, então, um tempo sem jogar bola por causa do joelho, daí voltei bem pouquinho, assim, de, sei lá, 1 ou 2 meses, aí já saiu a mastectomia, aí tive que parar de novo, então é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, né? Já tá bem evidente. O movimento do corpo e o parar, então, nesses momentos de pausa, eu tive que voltar para mim mesmo. E eu fiquei pensando muito, tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu quero fazer? Fazer mais para frente. Esse caminho que eu tô tomando é realmente o que eu quero? Tipo, faz sentido o que eu tô fazendo? Então, reflexões, acho que existenciais, assim, que eu acho que já ocorriam, mas acho que é curioso como uma modificação corporal causa isso, né? Porque você sente no seu corpo e não é só o seu corpo que tá mudando, né? Acho que é a forma que eu vejo o mundo, até a forma que as outras pessoas me veem. E então eu tô sentindo isso hoje. Para mim tá sendo um processo bem legal, assim, bem gostoso. E também fazer as coisas que eu gosto de fazer tem sido bem interessantes, assim. Então, nossa, eu nem sei, nem sei dizer por onde começar. Antes tem aquela questão, né? O corpo ele foi separado da mente, né? No modelo cartesiano. E eu acho que mesmo eu sabendo disso, ainda tinha um pouco disso em mim, né? Dessa divisão. E aí quando eu começo a pensar, né? Onde está minha monstruosidade? Que é uma das primeiras perguntas que você faz para mim. Eu penso que ela está no meu pensamento, né? E isso é o meu corpo, é o meu pensamento. Então, comecei a pensar dessa forma, né? Como eu já tinha dito. E aquilo, né? Tô na fila lá do processo de harmonização. Não tô sendo nenhuma urgência, mas tô lá, esperando. E eu não sei, eu sinto meu corpo muito rígido. Meus ombros são muito para cima. Eu ando com a cabeça baixa. E a minha relação com o meu corpo grita que eu preciso me afirmar. Que é o trabalho que foi lançado. Então, sei dizer, eu tô refletindo ainda. Não sei o que é. Não precisa! Não, eu vou fazer isso porque eu acho que é a forma como eu fico 100% É uma das performance. vezes. Eu acho que o meu corpo ele é assim, ele é rígido assim, ó. Ele é pra cima, como se eu tivesse com medo. Ele nunca fica relaxado assim, é difícil. Ele tá sempre assim. Fica aí. Muito bem. Entendeu? É assim que você sente. É assim que eu fico, assim que eu ando. Caramba.
Tchau.